a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 mega e leve 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da Golden Lagueto Multipropriedades e da Claro. Claro, Rua São Pedro 514, é importante sempre consultar nossos atendentes para saber as ofertas. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial, representa uma família muito especial aí, que é o nosso grande amigo Rodrigo Pazzetto. Obrigado, é um prazer te receber aí, Rodrigo. Obrigado, Luia. É um prazer enorme, né? Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz aí até pelo né, os convidados que já passaram por aqui. A gente fica muito honrado, né, em pertencer a esse grupo aí de pessoas que ajudam a contar a história da cidade. Isso aí, é muito bacana e sabe, Rodrigo, que na verdade aqui nós temos muito a questão familiar, história de famílias aí, nesses 3 anos e meio mais que a gente tem esse podcast, a gente acaba conversando muito em cima de história de família. E a tua família, mesmo não sendo gramadense, mas já tem um vínculo aí, 50 anos, e acho que todo mundo que está nos acompanhando conhece. Nosso doutor Pazzetto, Nilton Pazzetto, a dona Iracema também, com o trabalho social dela, né, principalmente na Liga de Combate ao Câncer, né? Então, Rodrigo, vou puxar um pouco pela tua memória. Tu nasceu em Gramado, então obviamente que tu não vai lembrar da história antes de Gramado da família, né? Sim. Mas assim, das conversas com teu pai, tua mãe, podia contar um pouco da história deles antes de chegar em Gramado, como resolveram vir para Gramado e agregar tanto Gramado? Acho que tem muita coisa que a gente também vai aprendendo, Luia. Na medida do tempo, vai passando, a gente vai encaixando as peças, né? Vai aprendendo muito. Então, a história que é muito interessante, assim como vários, né? A gente tem uma história de imigração, né? Meu bisavô é imigrante da Itália. E aí, quando ele chega E vou te dizer assim, essa história eu sei dela bem recente, porque aí sempre tem um familiar que vai atrás e pesquisa a fundo, né? Então, quando eles chegam no Brasil, quer dizer, tinha que achar algum trabalho e tudo, eles começam num trabalho de ser balseiro. É a primeira aqui, meu bisavô. Mas em qual é a região? No Jacuí. Jacuí. E aí depois, assim, né, a coisa vai andando e tal e tudo mais, e eles começam a atividade agrícola daí. E aí ficam entre a agricultura e pecuária, daí sim, durante muitos anos, né? E aí do meu bisavô para o meu avô já é um produtor rural, né? Essa era a profissão dele. E ele tinha ferraria como uma profissão que ele levava junto. Então ele era conhecido como ferreiro e produtor rural na época, né? E ele tinha, então assim, as paixões dele era criar, né? Eles começavam a avançar, né, nos seus negócios e tudo, e uma das paixões era gado. E aí até que eles chegam no momento lá de começar a trazer raça francesa e tal. Então a coisa foi avançando. Qual é o município que morava o teu Eles foram mudando, mas assim, o principal, depois que se estabeleceram, foi Cacequi. Cacequi. Isso, e eles tinham também algumas atividades em São Pedro, em Aceguá, em regiões de fronteira ali, foram espalhando, né? Campos ali que eles iam trabalhando e tal. E aí o meu pai é um dos 6 filhos, né, do meu avô, faz medicina, né? Dos 3 filhos homens, um é dentista, um é médico e o outro é veterinário, médico veterinário, e meu pai é médico, e aí ele vem, faz a formação dele em Santa Maria, se formou em 74, e ele vem para Porto Alegre fazer oftalmo, né? Foi indo, foi avançando e tal.
numa época que a gente brinca muito que o oftalmo era quase desistir da medicina, né? Pois é. Porque era bonito ser clínico, cardiologista, Sim, cirurgião e tal. É né? verdade. Então, e a minha mãe sempre acompanhando ele, né? Então, quando ele está na residência, o interior não tinha especialista, né? Isso é consenso. Tinha Caxias, né? Também começando, né? Nos anos 70. E ele começa a fazer alguns atendimentos no interior, por necessidade, enfim, e acabou, né, substituindo um colega dele aqui em Gramado. Né? Como a história vai desdobrando, né? Isso é interessante. E substituindo um colega dele aqui em Gramado, e aí acabou se encantando pela comunidade. Eu acho que a questão humana em Gramado, ela sempre foi algo que nem a gente explica, né, Luia? É diferenciado. E aí eles ficaram, a partir aí dos anos 70, aí ele se estabelece em Gramado, e aí no ano que vem, segundo ele completa, ele comemora os 50 anos aqui de trabalho. E porque o teu pai, quando veio para cá, a gente lembra, tal, porque a gente não era... já tinha uma certa idade, né? Não era criança, mas a gente já estava aí trabalhando e tal. E aquele era o tempo do oculista. Sim, claro. O oftalmologista é uma palavra que, para a época, dificilmente alguém trataria, né? Então era o famoso dentista, né? Mas ele já veio casado com a tua mãe. E a tua mãe é natural da onde? De lá também. Ficasse aqui também, naquela região. Eles vieram já casados, né? E desde então, né? Então estão em Gramado já há 50 anos. E essa história do oculista é muito legal tu falar disso, porque assim, no interior tinha os práticos, né? Sim. Na época não tinha formação para tudo, não tinha especialista. Até hoje a gente tem ainda uma insuficiência de especialistas em vários lugares. E na época, lógico que isso era uma realidade. Quem fazia óculos era o seu Ruschel. Né? Seu Beno? Seu Beno Ruschel. Opa, não sabia. E aí, para minha surpresa, uma coisa que eu tenho guardada comigo, alguns poucos anos atrás, eu recebi, a Karen Ruschel me visitou, né? A Karen é uma grande amiga, né? Ela me visitou e me trouxe de presente a caixa de provas, a caixa das lentinhas, que o seu Beno usava lá na farmácia dele para examinar as pessoas em Gramado, né? Então ganhei um pedacinho da história da cidade e tá guardado comigo. Sabe que essa para mim é novidade, porque eu por questão de vizinhança, a nossa casa era lado a lado com a do seu Beno. Nós morávamos onde é o Hotel Lagueta, que é a Sagado Filho, com a Borges. Sim, então, a nossa propriedade, junto com o seu Beno. E então nós criamos dentro da casa do seu Beno, Dona Antônia, seu Beno e tal. O Nestor já não morava aqui, que é o pai da Karen, né? E eu nunca ouvi falar dessa questão. Então, ele examinava. Até isso o seu Beno fazia. Exato, sim. Era o próprio da época, né? Fazia tudo, né? Mas eu queria fazer só um registro, para aproveitar, né, do prático licenciado, lembrar, né, o Bruno Winter. É o pessoal mais antigo aí, deve lembrar muito que é a casa que é o Josefina hoje, né? Isso, ali né? na Pedro Benete, né? O Pio Schlatter, o Irdilo, o próprio Jorge Ribeiro, que agora parou, né, de trabalhar também, né? Mas o seu Bruno, por exemplo, para a nossa geração, ele era eu acredito que ele era prático licenciado. Eu acho que era prático, sim. Tem a plaquinha dele lá lá no Josefina, né? E fez bastante história, né? Sim. Mas o seu Beno, para mim, é novidade. Isso é do seu Beno Ruschel. E Azeto, assim, do teu pai, quando veio para cá, ele deve te comentar alguma coisa do que para ele assim, parecia mais, além da questão do acolhimento, daquela, porque ainda era uma comunidade que ela tinha muita influência do interior. Porque nós fomos um município essencialmente agrícola até o final dos anos 50, 60, ali, início 60, né? E ele, o que tu lembra de histórias que ele contava? Tem uma história fantástica, né? Eu passei minha infância indo na casa do seu Abel Tomasi, acho que tu conseguiu trazer ele aqui esses tempos atrás, né? Isso. Que é uma pessoa, assim, eu não sei como classificar o Abel, né? Muito mais que um amigo, diferenciado. Né? É muito mais que um amigo. Ele sempre foi uma pessoa de um coração enorme, né? A gente tem uma amizade com eles desde sempre, porque eu acredito que o seu Abel foi uma das pessoas que acabou convencendo meu pai de vir ficar em Gramado, né? Pelas conversas da época e tudo mais. Acho que o Abel,
devia estar à frente do Sindicato Rural, né? Provavelmente. Acho que ele e o seu Adélio Bergamo, talvez os dois, né? O seu Adélio é um grande amigo antigo, também, né? Junto com o Eloy Borges. Isso, exato. E o Eloy depois também, né? Isso. O Eloy está lá até hoje, né? E eu acho que eu acho que pela necessidade e tudo mais, tem uma passagem que o meu pai opera na época a mãe do Abel, e aí se conhecem desde ali e tudo mais, e ali surgiu uma amizade. E o meu pai teve uma característica, assim, Luí, aqui, eu acho que ele teve uma habilidade muito grande porque essas conexões com o seu Beno, por exemplo, que acabou entendendo que ele seria o especialista para fazer isso e acabou depois encaminhando o trabalho para ele. E com o Sindicato Rural tem toda essa história que é linda, essa história desde sempre, né? A gente atende, e até hoje a gente atende Sindicato Rural, são 50 anos de relação, né? E aí tem uma história bacana do meu pai, que ele era o oftalmo que conseguia transitar nos 2 hospitais de Gramado, que era difícil, porque eram corpos clínicos, né? Tu sabe, né? A gente tinha uma rivalidade, assim, né? Isso, tinha. E teria um terceiro hospital em Gramado, que seria o Hospital do Fernando, né? Que ali era bem pensado, porque era no Carniel, né? Que seria ali um lugar estratégico entre Gramado e Canela, né? A ideia, né? E ele chegou a fazer a fundação até, né? O Fernando, ele tinha uma visão assim muito... Era um visionário, vamos dizer assim, na época, né? E ele não tinha medo, né? Ele encarava, fazia, né? Porque o sindicato é interessante. Vários profissionais, o doutor Luiz Carlos Silveira também, que começou, vamos dizer assim, a se envolver com a comunidade. Claro, exatamente. A competência é fundamental, né? Mas via o sindicato. Né? Na época, o Gentil Bonato foi uma pessoa muito importante na época, assim, desse lado profissional. Né? E no caso, o consultório, o primeiro consultório do teu pai foi aonde? Ele montou o primeiro consultório, ele atendeu no sindicato, se eu não me engano. Tinha ali os consultórios, tem até hoje consultório. Ele atendeu ali. Depois ele já, eu não sei quem que ajudou ele a intermediar, se foi o próprio Fernando ou não, ali no prédio do centro, acima onde é a Velha Bruxa hoje. Ele ficou muitos anos 37 anos, se não me engano. A galeria Edifício das Hortênsias. Hortência Rosa. Isso, né? Exatamente. E aí ele ficou ali 30 e tantos anos, né? E olha que interessante, né? Quando eu consegui convencer de fazer o projeto da clínica, porque, claro, já tinha um trabalho todo muito estruturado e a gente queria uma estrutura melhor, né? E quando a gente inaugurou, tava todo mundo muito feliz, tal. Eu escutei um comentário, Luia, muito interessante, assim, que é o tipo da coisa que a gente tem que viver para ir aprendendo, né? Uma pessoa muito querida da família me disse o seguinte: olha, Rodrigo, parabéns pelo teu empreendimento, mas cuida com o que tu vai fazer, porque tu tá mexendo nas minhas memórias de oftalmologia. Porque eu lembro da escadinha, do cheiro, entendeu? Lógico. E não vai ter mais, né? Sei. Então eu falei, olha que responsabilidade, né? Verdade, que é uma segunda geração assumindo, né? E aí, claro que aquilo virou uma brincadeira e tal, mas é uma coisa bacana de tu ouvir, né? Não, é que o Tornilton, ele, na verdade, ele marcou época, porque o número de profissionais era pequeno. Sim. E querendo ou não, ele veio ele acabou influenciando, vamos dizer assim, o serviço da época. E só fazer uma correção para o pessoal não me chamar de louco. Nós estamos falando de oftalmologista e eu falei do Dr. Bruno, do Winter e tal, que eu citei. Dentistas, claro. O Irdilo, o Pio e o Jorge são profissionais. E o Bruno era o prático licenciado. Então, só para... Eu não estou louco, viu? Só que eu peguei... Mas ia dizer assim, na área de oftalmologia, com certeza o Pazeto ele foi um marco dentro de Gramado, vamos dizer assim, como profissional. Eu não lembro assim de ter algum profissional de Gramado antes do Dr. Pazeto. Realmente eu não sei. Se tem, eu até a minha memória não me ajuda muito. Eu acho que, claro, hoje a gente tem vários profissionais aqui, claro, tudo, né? claro, mas na época isso marcou, e aí fica essa memória. Claro. Sabe que é uma coisa, talvez a palavra que eu vou usar não seja correta, mas é quase um pertencimento. Exato. Tipo, a pessoa ela se envolve tanto com a família, se torna amigo dos pacientes e tal, que tu acaba, a gente tendo
Pazeto é aquela pessoa assim, ó, o doutor Pazeto é o doutor Pazeto, né? Ficou, não, mas eu vou e te tu dizer falou que, essas coisas de memória, é incrível, né? eu vou te dizer que assim, hoje em dia, grupo de churrasco, É. janta com os amigos e tal, sempre tem uma história A de história quem passou do- por lá e aí se conheceu lá e a Sim. consulta estende, vira uma conversa, Sim. né? A gente às vezes conversa Sim, também, né? sim, claro. Estende um pouquinho a consulta, vira uma conversa, troca uma ideia, uma opinião e tal. Isso. E é interessante porque assim, Lui, a gente entende a responsabilidade, porque ali eu estou conduzindo como profissional, Claro. mas muitas vezes a pessoa quer a tua opinião sobre alguma coisa, né? Uhum. E aquilo, claro, tu vai também, Sim. de certa forma, entrando na comunidade pelo tempo de conversa ali que tu tem e tudo. Ah, né? e tu acaba adquirindo a confiança das pessoas. Sem Mesmo dúvida. tu tendo o teu lado profissional, acaba Claro, o lado claro, humano, claro, né? claro. Te falar mais um pouco, falar um pouco da tua mãe, depois vamos falar do Tá, Rodrigo, claro, senão claro. nós vamos ficar na história da família. Mas tem muita história. E a tua mãe, ela é lembrada e está aí no dia a dia, e de vez em quando a gente vê ela circulando, e acompanhando os netos e tal. Ela ali junto à Liga de Combate ao Câncer, né? A Liga Feminina. Ela teve alguma profissão ou ela veio junto, ficou por aqui, foi aos poucos fazendo esse trabalho social? Minha mãe acho que Iracema. se envolve há muito tempo já. Ela foi professora, né? Era professora, de formação e de profissão. E aí depois aqui em Gramado acabou se envolvendo realmente, acho que desde muito cedo se envolveu com ação social, né? Com atividades sociais. E ela, enfim, sempre foi uma tarefa que ela buscou muita, né? Colocou energia nisso, né? E é muito interessante porque a gente tem uma comunidade, Luia, que a gente aprendeu muito. A vulnerabilidade, ela sempre foi bem tratada, ela sempre foi... Claro, a gente nunca fala de um perfeito, porque isso não existe, mas assim, eu acho que sempre a cidade, ela teve um cuidado, né? Tinha figuras folclóricas que andavam na rua em Gramado, tu lembra, né? Sim. E que a gente, sei lá, ajudava, figuras folclóricas, tu lembra, né? Isso. E a gente ajudava, e roupa, e comida e tal. E sempre foi, assim, uma coisa normal, né? Doação para a igreja, para as ações, né, da igreja, enfim, tudo. Sempre a gente, acho que se envolveu. Muitas vezes, eu acho que houve muito, assim, ações silenciosas, né? Que a gente nunca falou muito, mas tem uma relação maravilhosa deles, né? Dos dois, eu acho, com o Moreira, né? Tá. No Instituto Santíssima Trindade, né? Que a gente chama carinhosamente do Moreira, né? Moreira, sim. Até hoje a gente tem uma relação maravilhosa com todos eles, né? A gente fala dos diretores também que passaram, né? Sim. Seu Telmo, seu Udo, né? Tal. Acho que ali teve uma questão social muito grande, porque meu pai, ele simplesmente abriu as portas para atender gratuitamente durante décadas, né? E um trabalho que sempre foi muito bacana, porque era um trabalho necessário, era uma ação social. Eles entendiam em devolver para a cidade muito do que eles receberam. E eles sempre se sentiram muito bem acolhidos em Gramado, né? Acho que não passaram dificuldades sem que alguém... Não passaram dificuldades, eu acho, maiores, sempre foi o desafio do trabalho e tudo mais, né, de estruturação, mas sempre teve alguém ajudando, né? Sempre teve alguém amigo, alguém ajudando e tal, acho que sempre... E aí tu tem esse entendimento de tu ser recíproco também com a cidade, com a comunidade. Então acho que a história da minha mãe, assim, sempre foi muito legal nesse sentido e a gente aprendeu muito com ela, né? Legal. Ô, Rodrigo, vamos falar um pouco do Rodrigo. Tu começou a estudar onde é que vocês moravam? Vamos dizer assim, quando... A gente morava na Senador, pertinho do posto de saúde ali agora, do posto central, né? Ali foi minha infância, né? Certo. Eu era criança, ali não tinha asfalto ainda. Né? Ali era ainda, né? Depois que ele acabou, né, desenvolvendo e tal. Os vizinhos que a gente tinha, muitos até hoje, eu ainda conheço, convivo e tal. E foi uma infância muito legal, Luia, porque a gente teve uma troca. Meu pai chega em Gramado e ele fica num dos apartamentos do senhor Mauri Pascoal, no centro, que é uma família que a gente tem... Aqui no centro... onde era o Café Cacique. Onde é que ali, é o café. E aí, bom, até hoje a gente tem uma admiração com a família Pascoal. É muito bacana. São incríveis, né? Todos, a Dona né? Celita, que não chegou a conhecer, eu não sei se chegou a conhecer. Criança, talvez. Um carinho enorme com eles, né? Eles fazem parte da nossa história em Gramado.
E o seu Mauri ficou viúvo na época e ele quis fazer uma troca do apartamento com a casa dele, que ele morava na Senador. E aí eles trocaram, fizeram um acordo entre eles, enfim. E a gente foi fazer uma infância numa casa e ele foi viver num apartamento. Né? Até porque era perto ali do... Para ele ficava mais prático e tal, tudo mais. Eu morava ali também, na Sagrada Filha. Eu consigo ainda lembrar do cheiro da loja. Que legal. Do cacique ali, do Pascoal, né? Sim. Eu lembro, assim, de detalhes, porque acho que a gente virou adolescente, aí a gente ia ver disco ali e tal, né? E então, essa é a história da minha infância, assim. Eu estudei no 25, depois no Colégio das Irmãs, e teve uma falha de 1 ano, se eu não me engano, entre o Colégio São Pedro virar cenecista. E aí... Eu entraria na primeira série, como não tinha, e os meus pais não queriam que eu ficasse sem estudar 1 ano, claro. Eu fui pro Marista em Canela, e aí eu fiz todo o primeiro grau lá. E os meus irmãos, daí quando foram ingressar, eles já tinham, daí o cenecista, eles foram cenecistas, né? E eu sou mais velho de 3 irmãos, né? Tenho um irmão do meio e uma irmã mais nova. Então foi isso. E a nossa infância, minha e do meu irmão, foi ali naquela casa. Ali. Depois a gente vai para o Planalto. Claro, mas ali na Salgado Filho, obviamente que comparando com hoje, né? Não tem nem mais as casas ali. Não tem, não. Casa do seu Mauri, isso. Ali na esquina o restaurante era o Fiorese, tinha o Luiz Rodo, tinha o hotel... Hotel Luiz. O Hotel Luiz. Era bem na nossa frente ali. Tem até hoje ali, né? Na esquina o Tino Folk, morava ali. Não sei se tu lembra da Dona Valda. Dona Valda, eu lembro dela. Dona Valda Maier. Lembro da Dona Valda. Priscila, o Raul Bazé. Isso, exatamente. Priscila, o Raul, Dona Valda. Do lado era a avó da Adriana ali. Sim. Silveira. Ali tinha o Maurina. Isso. Maurina bem na esquina daí, né? Quase lá do posto ali, né? Tinha o Boff. Isso, todos. Boff ali. E a Nona Benete ali, a Dona Elvira Benete. Isso, né? Dona Elvira também. Isso, todos. Ali atrás. E tu chegou a pegar ainda o tempo que o pessoal descascava vime pro Tinibira? Sim, claro. Atrás ali, lembro. Era nos fundos? Nos fundos, exatamente. A gente via eles trabalhando ali. Ficava ao fundo do Ludari e as casas ali do pessoal lá, do Benete. Exatamente, isso aí é minha infância. Tu lembra disso aí? E as brincadeiras eram na rua. Tudo. Imagina, isso aí não tinha... Voltava quando escurecia, era o comando de voltar, né? Era isso, vivia na rua, assim, e tal, né? Era esse... A gente passa por ali, às vezes, e tu obviamente, tu tem a visão da época, né? Tu lembra, né? Ali onde tem hoje o prédio, onde tem, por exemplo, o cartório ali, aquelas lojas e tal. Sim. Ali era uma serraria. Era do Dinibir. Isso. Na frente da casa nossa, aí, da mãe. Exato. A mãe morava ali. Tinha Alice Broilho ali na esquina. Broilho, né? O Wittmann. Tinha o Wittmann com os caminhões ali na outra esquina. O sindicato, o BAC, que está até hoje. Exatamente. Eu não sei se você chegou a conhecer o Ari Saida. Acho que lembro também. Que é a esquina onde é que é o Bischoff hoje. Sim. Que era o seu Ari, né? Que era da família do seu Oswaldo. Os prédios gêmeos ali, na verdade, né? Isso. Sim. É um trecho ali todo. E aquelas casas quase todas terminaram. Ficou ali do BAC e... Ali é minha infância, né? Ali são os primeiros anos tal de brincar na rua e tudo mais. Então, isso é minha infância em Gramado, é aquele mundo ali. O meu... E tu lembra algum professor, assim, dos teus primeiros professores, primeiros colegas de colégio? Lembro, claro. Até hoje convivo com eles. Esses tempos a gente fez um convite, mas já faz tempo, né? Quando ainda o seu Geraldo estava no 25, né? E aí ele fez um encontro dos 30 anos. Já faz mais tempo, porque agora já deve ter 40, eu acho, né? Dos anos 80, início dos anos 80, e a gente foi pro encontro, e aí era todo mundo conhecido, que a gente convive até hoje, né? Os gramadenses aí e tal, né? Então, o Dieter, a Martina, o Cristiano Ribeiro... os filhos do Alexandre Albrecht, o pessoal ali que a gente conhece faixa de idade toda, né, naquela época, né? E muito, muito bacana, assim, porque foi divertido, assim, né? Depois eles acabaram desativando, né? O 25 de julho era, na época, tinha o 25 de julho, que no caso fazia muitos... o pessoal vinha, né, grupos para passar a temporada de verão, inverno, e tinha a creche, que a gente chamava, né, que hoje seria educação infantil, né? E Pazeto, tu foi estudar, enfim, a formação, deve ser, logicamente, inspirado pelo teu pai, que tu optou pela oftalmologia, né, medicina e tal. E tu fez aonde o teu... Eu decidi fazer medicina, formação? Já era...
definido o que eu queria fazer, né? Uhum. Eu lembro das pessoas me perguntando, me incentivando e tal. E, claro, meu pai é médico, mas eu não tinha certeza que isso ia fazer a especialidade dele. E aí eu consigo entrar no vestibular da URGS, da Fundação, que era o mesmo na época ainda, né? E aí eu entro na Fundação Federal, que hoje é a Universidade de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Mudou de nome só. E aí eu faço na Federal durante 6 anos e me torno médico, né, em Porto Alegre. Aí eu fico 1 ano na PUC, na oftalmo da PUC, e aí eu decidi que eu precisava de uma formação mais avançada. Uma das minhas colegas da fundação estava em Curitiba, né, aí eu liguei para ela, conversei e tudo mais, tal. Ela falou, olha, eu acho que com o teu perfil tu entra, né, sem muito problema, tal, tranquilo, tem que fazer prova, passar pela prova e tal. Mas assim, vem, quem sabe fica uns dias aqui, conhece o pessoal e depois tu tenta, aplica, né, faz a prova e tal. E aí eu, nas férias da residência da PUC, eu consegui coordenar um estágio lá em Curitiba. E aí no estágio, eu entrei com o pessoal para conhecer todo mundo e tal, ali acompanhei o serviço, acho que consegui fazer um estágio bacana, assim. Aí eu fui fazer prova no final do ano. E aí passei e virei residente lá. Aí fiquei quase 4 anos lá, morando em Curitiba. 4 anos em Curitiba. Então hoje eu aprendi muito com Curitiba, assim, até hoje. Agora, não faz muito tempo, agora em agosto eu fiz ainda a reunião com eles, passei a semana em imersão lá também, no grupo de lideranças do Conselho Brasileiro, que eu estou acompanhando agora. E assim, é impressionante como a gente diz, e eles também, que a nossa linguagem Gramado Curitiba conversa muito bem, né? Acho que também no setor público, acho que sim também, né? Tem bastante. Acho que é bem parecido, algumas coisas bem parecidas, né? Eu tive até uma época lá visitando o Greca. Sim. Agora eu vi ele esteve aqui também, uma pessoa muito bacana. E ele realmente muita coisa tem a ver, claro, proporcionalmente. Lógico, capital, são muito maiores, né? E tu terminou então a residência e tal, tu veio direto para Gramado ou tu tinha passou por outra cidade? Algumas questões, né? Quase sempre fica um convite para ficar no serviço, mas aí eu finalizei, ainda fiz um fellow de retina, e aí lá eu aprendi a fazer a cirurgia de retina e tudo, aprendi toda a cirurgia, tudo que é complexo, eu aprendi com eles. E é muito legal porque, assim, até hoje a gente é muito ligado, eu faço contato, né? Tô há 20 anos já que eu voltei, eu continuo em contato com eles com frequência. Aí eu volto para Gramado e, claro, as coisas essa é a fase mais difícil da carreira, porque tu sai de um serviço complexo, onde tu já é peça de um serviço e tu volta para daí montar, né? Claro, tu aprendeu muita coisa, tu tem uma fórmula, mas tu tem que fazer ela andar, né? Aí eu volto, monto um consultório do lado do meu pai e aí começo aos pouquinhos a trabalhar. Eu ia te fazer essa pergunta. Tu veio para cá, obviamente, foi trabalhar com teu pai, enfim, né? E tu formou uma clientela ou tu já começou meio que dividir com o teu pai? Porque isso é uma coisa natural. Eu até hoje, eu estive segunda lá, e ainda estava observando. Tem os que vão lá para... Que era o Dr. Newton. Sim, com certeza. São fiéis no sentido de confiança, porque medicina, a confiança vale muito, né? Sem dúvida. E então, como é que foi o teu ingresso, vamos dizer assim, na vida do consultório do Dr. Pazzetti? Isso é muito curioso, Luia, porque por mais que a gente queira, né, desenhe um projeto e queira que ele rode e tal, a gente vai aprendendo que o mundo tem um jeito de perceber a gente, né? Então a gente vai tendo que lidar com isso cada vez melhor, né? E assim, tem realmente todos os perfis. Tem aquele familiar que ele tá lá com meu pai desde criança já, hoje 3ª geração talvez, que vai consultar com ele, quer que seja o Dr. Newton, né? Às vezes ele me passa alguma coisa que envolve alguma complexidade, alguma coisa da minha especialidade, eu faço, entrego para ele o que ele precisa e volta com ele. O paciente quer voltar com o Dr. Newton e seguir, né? Às vezes o paciente quer marcar comigo, às vezes quer marcar com ele, às vezes não se importa em alternar, né? Então a gente mistura numa boa, assim, né? E as coisas foram se acomodando. Claro que no início eu ia dando suporte ali para ele, eu ia atendendo alguma encaminhamento dele. O suporte, no caso, porque como eu volto especialista, né? É um pouco diferente do trabalho dele, né? Então a gente foi costurando e a coisa foi acontecendo. Não sei quanto tempo tu ficou aqui
na clínica aqui do centro, né? É. Mas quando e por que tu resolveu fazer aquele investimento maravilhoso? Que legal. Aqui no primeiro mundo. E essa é a primeira pergunta que muita gente deve ter te feito. Sim, claro. E a segunda é que tu foi para o Mato Queimado. Deve ter te chamado de louco. Como é que tu vai botar uma com clínica? Certeza. Tu não vai ter cliente, ninguém vai chegar lá. Como é que foi essa que tu idealizou isso e executou? Eu fiquei 8 anos no centro, mas nesses 8 anos eu já fazia em paralelo uma pesquisa de implantar um serviço. Então, assim, como é que a gente olha isso em área médica, Luia? O prédio é a última coisa. Né? A gente precisa primeiro criar uma operação, tá? Então tem desenho da operação, né? Tem que ser assim, assado e tal. E ao mesmo tempo tu tem que ir adequando, até hoje tem coisas que eu tenho que adequar ainda, né? Tu vai adequando a tua realidade local, né? Então eu fui desenhando isso, trabalhando ali no consultório e fui fazendo pesquisa. Eu fiquei mais de 3 anos procurando terreno, né? Quem me ajudou sabe bem disso, né? E olhar um terreno, olhar outro e tal. Já era difícil na época, né? Não era fácil, né? E aí, quando eu comecei a separar realmente os lugares, a gente mirava sempre, né? Carnel, Avenida, porque né, tem as 2 cidades e tal. Isso. Surgiu alguma coisa no Planalto, mas daí o plano diretor já existia. Ele amadureceu desde então. Mas quando eu fiz a pesquisa, nos inícios dos anos 2000, no governo do Pedro ainda, já tinha plano diretor. Sim. E ele estava muito bem desenhado. E a gente começou a olhar para o plano diretor e ver qual é a lógica que os urbanistas estavam desenhando para a cidade. Então eles disseram, olha, para cá eles querem expansão comercial, para cá eles não querem. Então para nós é melhor pegar uma área que esteja pensado em desenvolvimento comercial. Que ali acabou, quando a gente começou a encaixar os terrenos nessa ideia, o terreno A serve aqui, o terreno B também e o terreno C. Aí a gente foi vendo qual que seria melhor. E a gente começou a pensar, né? Todas essas coisas sobrepor, e aí aquele terreno ele fechou todos os critérios que a gente precisava. E ali eu vi que eu poderia implantar. Claro, aí o pessoal falava, nossa, mas tu é maluco, tu vai sair do centro da cidade para ir para um lugar retirado. Bom, o que acontecia? Já naquela época que eu estava no centro, tu imagina um festival de cinema, por exemplo, que né, o centro ele é ocupado pela função do festival de cinema, e eu estava ali do lado, né? E eu ter que atender um idoso, por exemplo, que tem que chegar de carro e não conseguia chegar perto do consultório. Então, a gente via, claro, o centro ele vai cada vez mais vai ter um efeito turístico. Fica mais restritivo para serviços. Restritivo, né? Exato, né? E tanto o comércio cotidiano quanto os serviços de Gramado, a gente percebeu que era natural uma migração para floresta, para Mato Queimado, Bavária, um pouco também, Planalto, né? Muita coisa na Várzea Grande desde então, desenvolveu horrores, né? Carnel e tal. Então a gente foi vendo assim, os bairros eles vão começar a mudar a função deles, né? Na época era muito residencial e alguma coisa de pavilhão e tal, e a gente foi vendo a coisa desenvolver. E aí a gente bate o martelo e a gente falou, olha, Mato Queimado tá ótimo, né? Tem aí um desenvolvimento indo pro lado de Vila Oliva, aquela coisa já se falava e tal, então a gente fez uma aposta com força, né? Foi lá. Acho que tá até deu então, certo, deu acho certo. que sim, né? Não, e também facilitou, né? A questão de estacionamento, isso aí tudo pesa, né? Muito, mas eu acho muito. Eu acho que o que mais pesa é a estrutura que montou ali, né? Sim. Aquilo, não sei se quer falar alguma coisa, mas a nível de tecnologia, enfim e tal, isso hoje tu tem primeiro mundo, né? Sem dúvida. Mas a gente queria muito entregar isso para Gramado, né? Porque o que a gente olhava? Curitiba tem várias dessas, né? E a coisa tem um jeito de fazer, tal, é desafiador, não é fácil de fazer, mas tu vai achando pessoas que te ajudam, tu vai montando equipe, né? Tu vai achando gente interessada, principalmente tu vai achando cliente que confia, que quer aquilo ali, né? Com aquela qualidade e tal. Gramado tem uma exigência para tudo, tu sabe disso, né? Gramado é exigente, né? Sempre foi, né? Então, acho que as coisas foram acontecendo. Mas a gente precisa ouvir muito, né? A gente sempre foi ouvindo e anotando, né? O que o pessoal falou e tal. Nunca as críticas que tu ouve, a gente nunca se melindra. A gente sempre anota aquilo, porque qual é a premissa, né, Luiz? Se aquela pessoa está falando aquilo, vamos ver o que ela tem de razão nisso, né? Eu não consigo chegar aqui no primeiro ano, por exemplo, e já montar tudo. Mas eu posso ir fazendo um ajuste e tal, né? Trazendo coisas que o pessoal quer e tal. E aí a gente foi aos pouquinhos, né? Eu tenho observado, tu tem muito cliente de outros municípios também, né? Que vem de outras regiões até, não só
que Canelas, lá Nova Petrópolis também, né? Isso também foi formando ou já era a clientela que tinha aqui no centro? Meu pai acho que fez um trabalho muito bem feito, muito bem estruturado com isso, porque ele atendeu muita coisa de urgência e ele atendeu o São Miguel também, era oftalmo dos 2 hospitais, então tu imagina, né? Depois ainda o Santa Terezinha fechou e o São Miguel manteve, ele sempre atendeu. E ele fez um trabalho muito humanizado, eu acho, né? Ele sempre teve uma relação muito boa com São Francisco, Jaqueirana, Cambará, Bom Jesus, muito legal com Taquara, Rolante, Parobé, acho que todas essas cidades a gente teve, vai me fugir alguma, todas essas cidades, né, bom, Canela não precisa nem falar, claro, né, porque nós trabalhamos quase que junto com Canela, né, então todas essas cidades foram confiando no trabalho dele, né. E eu acho que ele teve uma questão de ser muito sensato, porque ele sabia, ele poderia ir até tal linha ou tal limite, e dali para frente, se não era para ele, como ele dizia, ele encaminhava para alguém de confiança dele, em Porto Alegre, em Caxias e tal. Aí a gente faz uma relação muito bacana também com vários médicos de Caxias. Hoje a gente tem uma amizade com muita gente lá, muita gente boa, e obviamente com Porto Alegre, né? Então, a coisa foi se modelando assim. E talvez por um caso ou outro que vai resolvendo, o pessoal vai falando, é uma coisa de indicação de um para o outro, né? Claro. Por mais marketing que tu faça, sempre vai ter aquele que de fato resolveu um problema e ele quer passar para outra pessoa também resolver e tal, né? Então são 50 anos fazendo isso, né? E aí a regionalização eu acho que tem um papel fundamental dele, que depois, claro, que eu fui também na linha, né? E a própria a estrutura que tu montou também acaba gerando uma segurança, né, de quem procura, né? E aí, Luiz, é uma coisa legal de falar, uma coisa que eu fui aprendendo, porque assim, não é somente prédio, lugar, tal, isso tudo é importante, mas assim, a gente começou a olhar para a hotelaria, né? A gente leva, tu vai ver, de vez em quando a equipe está tomando café da manhã num hotel em Gramado, né? A gente passou a gente foi entendendo o que o hoteleiro faz, né? Como é que ele trabalha, como é que ele foi aprendendo um com o outro também, né? A gastronomia também, eu acho que os serviços em Gramado. Então isso vai te contaminando no bom sentido, né? E tu vê assim, pô, se o pessoal usa isso para serviço, nós também somos serviço, a gente pode usar também. Então a gente começou a fazer de forma muito surpreendente, quase como algo inesperado. Eu tenho recebido hoje pessoas do Rio Grande do Sul. Né? Não só dessa regionalização histórica, mas de vez em quando Litoral, de vez em quando Caxias, de vez em quando Porto Alegre, de vez em quando Fronteira, de vez em quando Missões, eles vêm aqui. Né? Alguns porque foram morar em outros lugares e continuam querendo vir, e outros porque descobriram a clínica. Né? E a gente faz, de certa forma, aí, não vou dizer um turismo médico, mas de certa, de certa forma. É uma tendência, né? Porque a gente chama como é o turismo de saúde, né? E isso é uma tendência, mas isso precisa. Claro, a equipe é fundamental, né? Porque não adianta tu ter toda uma estrutura e não ter equipe, né? Isso não tem dúvida, né? Qual é o tamanho da tua equipe? A gente chegou a ter 30, né, na equipe. Já hoje a gente diminuiu um pouquinho, né? A gente, né? Claro, eventualmente a equipe ela tem uma variação, né? Mas é uma clínica de, enfim, médio porte, ela tem que ter um staff aí que nos ajude bem, né? E é muito bacana, Luia, porque a gente vai agregando com pessoas que, de forma surpreendente, né? Elas descobrem na oftalmologia mais estruturada uma coisa que elas adoram, né? Elas gostam de fazer aquilo, elas querem saber o que vai acontecer com aquele paciente, se ele vai voltar a enxergar, se ele vai, entendeu? Então aquilo vai ficando uma coisa, não meramente um trabalho, mas um desafio que eles vão junto com a gente. Motiva assim, a equipe, né? Exato. Pazeto, nós temos, o horário vai correndo. Agora nós temos que falar também um pouquinho de Gramado. Nos últimos anos foi presidente da Visão, Agência de Desenvolvimento. Também tu tem um convívio e uma ação nessa área empresarial, associativa, vamos dizer assim. Então, que tu falasse um pouquinho do Gramado que tu vê hoje. Sim. Tu vê como profissional, como empresário, como cidadão, assim, o que tu poderia comentar assim, sobre o Gramado? Eu acho que assim, antes de qualquer coisa, Luiz, assim, eu acho que esse embrião comunitário é uma coisa que a gente, todos nós em consenso, né? Qualquer reunião que eu participar, eu acredito que a gente tem como consenso não perder isso, sabe? Porque foi uma coisa criada com imigração, com ajuda comunitária, com atividade, como tu fala mesmo, dos sindicatos, de atividade rural, de o turismo que foi se transformando, empresários menores que se tornaram maiores e tal.
Então tem uma história muito bonita na cidade que a gente quer preservar como uma cultura que a cidade criou, né? A gente diz que cultura, ela molda muito mais por tolerância do que por tu incentivar ela, né? Então o que tu vai deixando vai acontecendo, né? Certo. Então a gente, em primeiro lugar, eu gostaria de preservar muito isso. E para isso, eu acho que a gente enxerga que houve lá atrás tu certamente viveu isso, né? Houve uma junção entre o empresariado e a política, Sim. né? Sim. A gente acha que já falou disso Super também, importante né? isso, E isso eu acho que deu um caminho, né? Acho que todos vocês envolvidos no poder público preservaram esse legado e tudo mais, e Gramado teve o empresário como um ente que projetou a cidade, enxergou coisas, né? Trouxe ideias e tal. As viagens que o pessoal fazia trouxeram muita ideia, né? Então, isso a gente quer ter o maior esforço do mundo em preservar, né? Porque isso é muito bom para a cidade. Além disso, as coisas mudam, né? O comportamento muda, a geração é outra. Entram várias questões hoje que aumentam a, talvez, complexidade. Houve o interesse de muita gente vir morar em Gramado. Certo. Isso também vai temperando a cultura, de certa forma, né, com o tempo. Mas a gente, talvez as coisas que hoje, assim, te dizendo, agora voltando um pouquinho ao presente, eu te diria o seguinte, eu gostaria muito de tentar ou recuperar ou melhorar a questão institucional em Gramado. Né? As instituições que elas pudessem ou voltar ou aumentar o peso que elas têm. Então lá o sindicato, lá ele tem o peso dele, o hospital São Miguel tem o peso dele, a associação tal tem o peso dela, as entidades têm o peso delas, sabe? Que elas tenham, isso ajuda muito, né? Sim. As forças se equilibrem, né? Isso é muito porque o pessoal, no sentido de contribuir, né, traz muita ideia, e eu acho que são visões que vão se complementando, porque determinado ente tem uma visão, que é a dor dele lá do dia a dia, e outro tem outra, e assim por diante. Né? Mas isso aí é uma coisa que ajudou muito o Gramado. Sim. E ajuda, porque mesmo até o prefeito Nestor, ele sempre fala que nós precisaríamos ter, talvez, que era a ideia da antiga SICSAT, que era juntar todas as entidades, Sim. Cada uma ser a sua independência, mas tu ter uma força maior, ou seja, até de reivindicações junto a órgãos estaduais, federais e tal. Então, isso é importante, mas o que é inegável que essa parceria público-privada, o entendimento, porque isso é histórico em Gramado, muitas vezes houveram no passado grandes batalhas entre essa política e tal, mas passada a eleição estava quase todo mundo abraçado e puxando para o mesmo lado. Isso que Esse é legal, é o lado né? importante. Porque eu acho que tem uma coisa interessante na política em Gramado, que é exatamente isso, né? Acho que todo mundo coloca a cidade acima. É isso aí. Né? Quer dizer, não estou exatamente no campo político e tal, mas a coisa, né, dá retorno, né? Então isso é muito interessante. Mas no lado empresarial também uma coisa interessante a entender é que, assim, se a gente pegar aquelas décadas anteriores, lá onde se criou muita coisa, a gente tinha grandes empresas e menos, né? Poucas empresas grandes. Sim. Hoje nós temos uma diluição em muitos CNPJs, é um mosaico maior, com peças menores. Então, a gente tem hoje 10.500 só CNPJs. Só para ter uma ideia, mês tem praticamente 4 mil, quase mais de 4 mil. A gente tem hoje, são muitas empresas, né? Micro. E a gente tem, Gramado hoje, Luiz, pela visão, né? Eu tinha um dado de, a gente tem 4 CPFs para cada um CNPJ. Nossa. É muito, né? É verdade. Então, ficou mais, digamos assim, o movimento empresarial, ele cresceu, mas ele se tornou mais empresas menores, né? Então, a complexidade disso é maior. Sim. Né? Então, é uma outra forma de enxergar isso. No né? dia a dia, assim, até a gente, eu também tenho um período muito grande aí também, mesclando área privada e pública, e realmente hoje é mais complexo. Sim. Mas o que a gente observa, assim, que de uma forma ou de outra, cada um de um jeito, o outro, acaba tendo essa visão a favor de Gramado. Sim, exatamente. Pazeto, para encerrar, né, o papo tá bom. Vai longe, né? Se deixar falar, né? Que aqui tem um limite aí que é dado. Mas te fazer assim, uma pergunta que faço todo mundo. Como é que tu imagina Gramado daqui uns 10 anos? Eu imagino, Luia, que a gente vai inevitavelmente ter uma renovação de nomes de liderança. Eu acho que isso é uma primeira questão. Né? E é necessário. É necessário. Claro. Né? Eu acho que a cidade ainda tem bastante espaço para crescer na questão hospitalidade e aumentar sempre a qualidade do receptivo, que isso é uma coisa que
fora o pessoal tem falado que funciona muito bem. E além disso, Gramado precisa resolver ela tem que encarar algumas coisas de complexidade, né? Tem que encarar coisas mais complexas, educação, saúde, algumas questões de formação também, a gente precisa melhorar. E vai ter crescimento. Eu acho que o fundamental, assim, daqui 10 anos, eu sempre tentaria olhar com a visão que eu tenho, que é desenvolvimentista. Né? Eu gosto de desenvolver as coisas. Tanto que tudo que a gente falou, por exemplo, da minha história de médico, empresário, enfim, sempre é sempre nessa linha, né? Então, eu gostaria muito de olhar pelo prisma do desenvolvimento. Acho que é isso que eu te diria de Gramado daqui 10 anos. Então tá. Rodrigo, queria te agradecer muito mesmo, foi bacana a gente conversar. Eu tenho certeza que o pessoal aí que está nos acompanhando, muita gente vai ter boas lembranças aí do que a gente falou. Antes da gente encerrar, eu te trouxe um livro. Opa! Que é o seguinte, Luí, eu gosto muito da história americana, né? Acho que a política americana nos ensina muito, né? Vou te dar um livro de liderança em tempos turbulentos, tá? Tá, muito obrigado. Aí, pessoal. Consegue, até com IA e tudo mais, consegue ainda desdobrar muito esse conteúdo da Doris aí, né? Maravilha. É um baita livro de liderança americana. Muito obrigado mesmo. Te agradecer, dizer que a gente fica muito feliz, né, de histórias como a da família de vocês, porque é a história de Gramado, né? Nós temos hoje, isso eu sempre registro, né? A gente fala assim do orgulho de ser gramadense, né? E aí sempre fala, o nativo que escolheu Gramado para viver, que hoje não tem diferença em termos de participação no desenvolvimento de Gramado, né? E temos muitas famílias que têm essa participação. No caso de vocês, é toda a família mesmo, né? Num segmento mais voltado à área de saúde, enfim, né? Mas o importante é isso, é que a gente cresce e retribui com o município em termos de ações, como é o caso da tua mãe, como é o caso do teu pai na área social, teu caso também, participando da área empresarial também, né? Então, deixar esse agradecimento, agradecer os nossos patrocinadores, Golden Lagueto Multipropriedade, e é claro, a Rua São Pedro 514, e sempre é importante consultar os nossos atendentes para saber o que temos de promoção. Grande abraço a todos, obrigado e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.